E ele escreveu, sim, o Evangelho conhecido como Evangelho segundo Marcos, ou a parte do Evangelho que leva o seu nome. E aqui nós vemos a história de um homem chamado, conhecido na Bíblia como cego Bartimeu. Logo nós sabemos que não era o nome dele, mas aqui Marcos, quando ele diz Bartimeu, Bar significa filho. Timeu provavelmente era o pai deste homem. E Marcos relata aqui a história dizendo que quando Jesus foi para Jericó e com ele os seus discípulos e uma grande multidão que o seguia, quando ele vai chegando na entrada de Jericó, porque Jericó tinha tanto quem vinha entrava como quem voltava também entrava, ou melhor dizendo, era igual aqui para o 12, né? Quem vem de São Fidélis entra para o 12, quem vem de Bacabal também é a mesma coisa, né? Então Jericó era assim, e quem vinha de lá saía aqui para ir para Bacabal, quem vinha de Bacabal saía aqui para ir para São Fidélis. E quando eles chegam ali na entrada, eles veem quem no caminho, na beira do caminho ali, o cego Bartimeu que estava mendigando, pedindo esmolas. Esse homem, em meio ao alvoroço ali, as pessoas conversando, com certeza, ele está ali na beira do caminho, ele ouve essas pessoas conversando, e quem estava ali naquele lugar, quem estava passando ali era Jesus. E quando ele ouve, ele não perde a oportunidade. Ele começa o quê? Começa a clamar, chamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E depois de muito tempo de ele estar clamando, a multidão ali empurrando ele, mandando ele se calar, mas ele não parava de clamar, ele continuava chamando por Jesus e pedindo misericórdia. Quanto mais a multidão o repreendia, mais ele clamava, mais ele chamava por Jesus, pedindo o quê? Pedindo misericórdia. Esse homem chamado Bartimeu, provavelmente ele já era de idade, não era mais novo. E aqui existem algumas coisas na vida dele que nós podemos aqui observar diante da sociedade. Primeira coisa, pelo fato desse homem ser mendigo, ele era o quê? Ele era rejeitado pela sociedade. Ele não era bem visto, não era bem recebido diante da sociedade. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa, quando ela vive em situação de rua, logo ela fede, por exemplo, né? Não toma banho, a roupa é suja, custa se alimentar, depende de esmolas, e por isso ela era desprezada, rejeitada pelas pessoas, com certeza. Outra coisa, Bartimeu usava uma capa, que a capa identificava quem ele era. Aquela capa era vamos dizer assim, era algo que ele usava ali para que quando as pessoas vissem ele de longe, ou elas iam ajudar ele, ou não iam passar perto dele, nem passar perto. Então Bartimeu enfrentou o quê? Preconceito, rejeição, desprezo. E pelo fato dele ser cego, ele continuou o quê? Continuou vivendo a vida dele normal. Só que aqui dá a entender que o quê? Que Bartimeu, mesmo enfrentando todas essas coisas, rejeição, desprezo, o que mais que eu falei? Tudo isso, ele não desistiu de quê? De viver. Ele continuou vivendo a vida dele, ou seja, ele tinha esperança de que um dia ele poderia sair daquela situação, com certeza. Então ali ele estava o quê? Ele estava na beira do caminho, e quando Jesus passa, ele dá um grito: Jesus, filho de Davi,
no meio da sociedade. Essa é uma oportunidade para que as pessoas que me rejeitavam, que me desprezavam, por causa do meu modo de viver, da minha situação, voltarem a me tratar como uma pessoa normal. Bartimeu não perdeu o quê? Primeira coisa que dá para nós entendermos aqui, que ele não tinha o quê? Esperança. Que quando ele fica ali na beira do caminho, é um pouco estratégia. Porque todo mundo que passava ali, mercadores, como a cidade de Jericó, era uma cidade metrópole, uma cidade movimentada, comercial, todo mundo que passava, via ele ali naquela situação. Alguns com certeza ajudavam e outros passavam direto, porque essa é a realidade que nós vemos hoje em dia. Pessoas ajudam, outras pessoas estão pedindo, outras passam direto. Mas nesse dia, irmãos, Bartimeu, ele não recebeu só uma moeda, ou melhor dizendo, ele não recebeu moedas. Ele recebeu a cura, ele recebeu de volta a sua visão. Ou seja, não importa o tempo que a pessoa está, no tipo de qualquer situação, o importante é que quando ela está viva, ainda há esperança. Assim como teve esperança para este homem, conhecido como Bartimeu. Mesmo diante dessa situação de vergonha, desprezo, ele não desistiu de viver. O melhor de tudo é que quando ele começa a clamar, a multidão tenta parar ele. Ou melhor dizendo, quando nós estamos em certos tipos de situações, você já percebeu que chegam pessoas, muitas vezes, você já percebeu que muitas vezes chega alguém, em vez de dar um conselho que vai te trazer esperança, ou que vai nos trazer esperança, a pessoa chega com um conselho que vai nos colocar mais para baixo ainda. Alguém já passou por isso aqui? Larga. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é na família mesmo. Sai de casa. Se fosse você, às vezes a adolescente, por exemplo, quando está chegando com 18, aí o pai e a mãe não querem deixar sair, né? Não, você não vai sair não, porque aí lá na escola, aí começa aquela conversa com os coleguinhas, se fosse você, eu saio de casa, já é independente, já tem 18 anos. Muitas vezes são conselhos assim, que fazem pessoas se perderem. E aqui não foi diferente com esse homem. Aquela multidão que estava ali com Jesus, era uma multidão que é egoísta. E tem pessoas que são assim, egoístas, só pensam em si próprio. Olha o que elas dizem para ele: cala tua boca, porque ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Quando ele começa a gritar, começa a clamar, porque clamar aqui fala de grito mesmo, é grito. A pessoa, quando está desesperada em certo tipo de situação, e ele começa o quê? A clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão diz: cala a boca, porque ele não vai te ouvir. A palavra diz que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais do que? Mais ele clamava. Às vezes a situação, como é que eu posso dizer? A situação que nós estamos passando, ela quer o quê? Ela quer que nós desistamos mesmo de certas coisas, de viver. Então, às vezes, nós
estamos passando por certos tipos de situações, como aqui, uma situação que ele enfrentou, que além da sua cegueira, além daquilo que eu falei no começo, que era algo assim, que se ele fosse um homem que não tivesse uma convicção, uma certeza, que quem estava ali era aquele que tinha poder para curar, para libertar, o poder para o quê? Para salvar, para restituir. Se ele não tivesse essa certeza, ele tinha o quê? Ele tinha desistido no primeiro momento, da primeira vez que a multidão mandasse ele se calar, como aconteceu, ele tinha o quê? Ele tinha desistido. A multidão, além de dizer, cala a boca, ela ainda diz, ele não vai te ouvir. Jesus, ele era um personagem, era uma pessoa popular, conhecida de todos. Então, nós sabemos que quando alguém é conhecido, é uma pessoa popular, importante, por exemplo, quando alguém diz assim, você vai lá no fulano, quem é você? Para chegar até fulano, para conversar com ele, fulano não vai te dar atenção não. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? É desistir, é desanimar, perder a esperança. Foi o que aconteceu aqui com o Bartimeu, mas na verdade aconteceu o contrário. Em vez de desanimar, perder a esperança, largar de mão, ele fez o quê? Ele insistiu, ele continuou o quê? Clamando, e se ele clamava um pouco baixo, depois disso ele fez o quê? Clamou mais alto ainda. Aí quando a multidão está ali mandando ele se calar, e ele clamando cada vez mais alto, Jesus fala o quê? Fala para a multidão, chama ele cá, traz ele aqui até onde eu estou. Aí Jesus, ele faz aquela pergunta para mim e para você nessa noite. Ele diz para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu não perde tempo e diz, Senhor, que eu volte a ver, que eu tenha vista. Aí Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite, o que queres que ele te faça? Você que está aqui, você que está assistindo aí nas redes sociais, Jesus, ainda hoje ele está fazendo essa pergunta para mim e para você, para aqueles que estão o quê? Necessitados, precisando de algo da parte de Deus. Aí Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? Aí é onde você vai contar o quê? A sua situação, para que ele possa agir de acordo com a sua fé. Que foi o que aconteceu aqui com esse homem? Ele diz, Senhor, eu quero ver de novo, eu quero voltar a ver, a ter visão. Aí Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, é porque aquele homem, ele estava o quê? Ele estava convicto que pela fé dele, Jesus ia fazer o quê? O milagre na vida dele. Mesmo Bartimeu, não vendo como ele era cego mesmo, nada acontecer, mas pela fé, ele já viu o quê? O milagre acontecer na vida dele. Eu não sei qual é a situação que você está passando ou tem passado, mas eu tenho algo a te dizer nessa noite, que se você tiver fé, convicção no seu coração, que Jesus é poderoso para mudar essa situação, ele pode mudar em nome de Jesus. Aleluia. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para dar alegria àqueles que estavam tristes. Ele veio dar esperança àqueles que estão desesperados, que não tem mais paz no coração, não tem mais paz interior. A palavra diz que a paz do Senhor, a paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, excede todo entendimento. Ou seja, com Jesus nós temos paz em meio à guerra. O mundo está se acabando, mas nós estamos aqui em paz. Por quê? Porque nós estamos confiantes nele. Nós estamos o quê? Confiantes que Jesus, ele está conosco
Aleluia. Amém? Então, queridos, nunca é tarde para Deus mudar a situação de qualquer pessoa, da nossa família, da sua família. Ou seja, não perca a esperança, não perca a esperança, mesmo em meio ao desespero, ainda assim há esperança. Jesus, ele diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 11, versículo 25, que ele é o quê? Ele é a ressurreição, ele é a vida. Aquele que ainda esteja morto, ele viverá. Ou seja, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, ele ressuscitará. Foi assim que ele falou para a irmã de Lázaro. Mesmo que você morra nessa vida, no último dia você ressuscitará para viver com ele eternamente. Mesmo que nós morramos, mas sim, se nós morramos em Jesus, nós ressuscitaremos para viver com ele eternamente. Aleluia! Nós sabemos que com Jesus ainda há esperança. Quando nós colocamos ou confiamos que ele é poderoso para fazer, quando nós entregamos nas mãos de Deus, ainda assim há esperança. Nós vemos aqui várias passagens da Bíblia que falam de pessoas que tiram tudo para parar de viver, para desistir da vida. Pessoas que há muito tempo tinham que é um problema, há muito tempo a situação delas, quem via com os olhos físicos, não via, como é que eu posso dizer, mudança nenhuma, esperança. Quem lembra da passagem de João, capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda, estava o quê? 38 anos naquela situação, ali prostrado, esperando alguém para pegar ele e jogar dentro daquele tanque, para que ele, ao mover das águas, saísse dali curado. Mesmo diante de todo esse tempo, aquele homem sofrendo, vivendo naquela situação, ele não desistiu. Todos os dias, alguém levava ele e deixava lá, mas ele não desistiu. Até que um dia, querido, Jesus passa por ali e tem aquele diálogo com ele. Aí ele vai dizer: Senhor, eu fico aqui, Senhor, mas quando a água se mexe, vai alguém lá e pula primeiro do que eu. Aí Jesus diz: pega a tua cama, põe debaixo do teu braço, levanta e vai embora. Ou seja, homem, mulher, a partir de hoje, essa tua situação vai mudar. Aleluia, porque você teve esperança, teve fé, em nome de Jesus. Aleluia. Outra situação que nós vemos aqui, nós vemos lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 22 e diante, conta a história de Jairo, príncipe da sinagoga, homem que conhecia os profetas, conhecia a lei de Moisés, mas ele não conhecia o poder que havia no Filho de Deus. A sua filha única, de 12 anos, está doente, está enferma, está à beira da morte. E esse homem também ouve falar que Jesus está passando ali naquele lugar. Ele faz o quê? Ele vai atrás de Jesus, buscar uma cura para sua filha. E quando ele chega lá, Jesus está ali fazendo o que ele sempre fazia, ensinando ali meio a multidão, dialogando. E ele chega desesperado, dizendo: Senhor, me socorre, a minha filha está doente, lá em casa, à beira da morte. Aí Jesus não vai logo de primeira, ele fica por ali. E quando Jesus sai, ele encontra quem? Outra mulher, que também estava há 12 anos, com uma enfermidade, uma doença, um fluxo de sangue. E essa mulher também, pela fé, ela colocou no seu coração a certeza de que quando ela se encontrasse com Jesus, ela seria curada, livre daquele mal.
porque ela disse que se somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Isso que é fé. É ver a cura antes que aconteça. É ver a situação mudada antes que a situação mude. Pela fé nós podemos ver o quê? A vitória chegando, mesmo antes de chegar. Falando aqui lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Pela fé nós podemos ver o quê? Nós podemos ver a situação mudada. Pela fé nós temos esperança em Jesus. E foi o que aconteceu com a vida dessa mulher. Aí Jesus encontra ele, vai de encontro com Jesus e por trás ela toca na orla do seu vestido. E naquela mesma hora ela é curada. E ali Jesus pergunta: quem me tocou? E ela, tremendo e temendo, diz: Senhor. Não, primeiro diz, ele fala: mestre, o Senhor está sendo apertado pela multidão de lá e de cá, e pergunta quem te tocou. Aí Jesus diz: não, mas alguém me tocou diferente. Por quê? Porque a multidão que estava ali, todo mundo fazia a mesma coisa, mas essa mulher não. Ela tocou em Jesus um toque diferente, um toque de fé, um toque de convicção de que ela ia sair dali curada. Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher diz: Senhor, foi eu que te toquei. Aí Jesus começa aquele diálogo com ela. No final eu sei que ele diz: vai, filha, está livre desse mal. E já está ali esperando Jesus. E a filha dele, nessa altura, já estava morta. Aí alguém chega e diz para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Aí Jesus, como sempre, ele diz para Jairo, ele lança uma palavra de esperança na vida de Jairo, dizendo: Jairo, tem bom ânimo. E ali, meus irmãos, eles vão à casa de Jairo. Dizem, as escrituras dizem, quando ele chega, o povo está ali chorando, se lamentando, porque a menina já estava morta. E ele pergunta: onde colocaram? E alguém diz: Senhor, já está morta. E ele diz: não, ela apenas dorme. E Jesus diz, ou melhor dizendo, alguém, e a multidão ali, o povo que estava ali, estava chorando, começa o quê? A sorrir. Como quem diz assim, né? Esse aí é louco. A menina está morta, ele vem dizer que ela está chorando. Mas aí, irmãos, quem estava falando ali era o dono da vida, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre a vida. E aqui diz, ó, que eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe replicou, suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimido. Aconteceu que certa mulher, como eu falei, né, que ela havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia muito, padecera nas mãos de muitos médicos, tendo despedido tudo que possuía, contudo nada aproveitava. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele da multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se somente tocasse as vestes, sararei, ou serei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que alguém que dele saíra poder, virando-se à multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem tocou? Ele, porém,
olhava ao redor para ver quem lhe fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, para ele, como é que ele foi esse dia do que nela se operara, e prostrou-se diante e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse mal. E falava ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que é Jairo, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E todos fizeram o quê? E todos começaram a rir de Jesus. Irmãos, aqui nós vemos que para tudo há o quê? A esperança. Ou seja, quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos, quando nós temos fé, ainda há esperança, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus para nós encerrarmos. Nessa noite.